Continuação. Naquele momento eu ouvi a voz do Senhor falando no meu coração, dizendo: você está onde eu quero que você esteja, fazendo o que eu quero que você faça. Eu sou contigo. Pode imaginar o que eu senti naquele momento? Que tentação para se sentir estrela. Seria muita pretensão minha dizer que aquele arco-íris espetacular estivesse ali por minha causa. Mas o fato de Deus me prender debaixo daquela marquise para falar comigo, me conduzindo em seguida exatamente para o centro daquele arco, fez-me sentir amado, protegido, cuidado, aprovado, seguro. Eu olhava para o céu e as lágrimas novamente escorriam pelos meus olhos. Mas agora, porque estava vendo a glória de Deus, eu ouvia muitos homens de Deus dizendo: Anselmo, você tem que vir para cá. Anselmo, você não pode ir para lá. Você tem que fazer isto. Não pode fazer aquilo. E cheguei a uma conclusão: resistir à vontade de Deus para fazer a vontade de homens é loucura, pois tanto eu como a igreja pertencemos a Cristo, o cabeça. Não tenho o direito de estar onde eu ou os homens querem que eu esteja. Eu não tenho que fazer o que os homens querem que eu faça, a menos que orientado por Deus, é claro. Eu não tenho que dançar conforme a música dos homens. Não tenho que ser guiado pelos homens, mas guiado pelo Espírito Santo. Estar no lugar certo, na hora certa. Lembro de uma vez em que entrei no hall do Hotel da Seleção com um livro de estudos que escrevi para dar a um atleta. Como a atleta demorou para descer, eu fui interpelado por um japonês que falava um pouco de português, pois eu gostava muito dos jogadores brasileiros e estava ali para conseguir autógrafos. Ele percebeu que alguns atletas falavam comigo e perguntou quem eu era. Disse-lhe que eu era capelão de atletas e que servia Jesus. Quando eu falei o nome de Jesus, ele disse: é nesse nome que eu penso quando estou passando mal. Tenho uma doença e quando os médicos e os remédios não fazem efeito nenhum, penso nesse nome e a dor passa. Quem é ele? Pode imaginar o que senti naquele momento? O primeiro estudo do livro que escrevi é Quem é Jesus? Resumindo, aquele livro era para ele e não para o atleta. E ele não só conheceu, mas se entregou para Jesus e hoje é nosso irmão em Cristo. Como eu ouvi certa feita a serva de Deus, Fernanda Brum, dizer: eu não tenho que fazer o que o mercado gospel quer, o meu patrão é Deus. Agora, voltando ao cemitério de missionários, nunca foi tão fácil plantar uma igreja. Não precisa fazer nenhum esforço descomunal. Só precisa levar as primeiras pessoas para Jesus e discipular cada uma delas. E automaticamente elas queriam discipular outras. Enquanto isso acontecia, o grau de maturidade de cada um só ia subindo e todos iam transmitindo aquilo que aprendiam para os outros. E assim a igreja na época. Em tempo recorde foi instituída. Foi recorde no tempo de organização e no número de membros, recorde de entrada financeira, de construção, bateu todos os recordes de plantação de igreja naquele estado. Justamente onde me fora dito que era um cemitério de missionário. Porque Deus faz as coisas assim? Seria por ser o pastor Anselmo e a missionária Alessandra melhores do que os outros? Não. Quantos maiores as coisas que Deus faz em nossa vida e através dela, menores nos sentimos. Ao contrário, só fizemos aquilo que deveríamos ter feito desde o começo. Fizemos aquilo que é prioritário, que Jesus sempre ensinou e que os discípulos ensinaram, uma coisa primária. Até mesmo alguns que chegavam, se quisessem se tornar membros, tinham que passar pelo discipulado. Não foi uma invenção nova, não foi criação de uma nova estratégia. Não precisava fazer um esforço doloroso para que a igreja crescesse de forma saudável. Apenas usávamos as ferramentas que Deus nos dava. Alguns exemplos: formamos um coral de surdos convertidos, discipulados e pastoreados, que cantavam na língua de sinais juntamente com um grupo de ouvintes, convertidos, discipulados e pastoreados, e alguns atletas convertidos, discipuladores e pastoreados. Desta forma, conseguimos pregar a palavra de Deus em praças, nas ruas, nos shoppings, em escola, em bailes de formatura dentro da igreja católica, em quermesse, no rádio e na televisão, em programa de esporte no horário nobre, onde chegamos a testemunhar de Jesus para a cidade e para o estado todo. Chegou ao ponto de repórteres visitarem a congregação para fazerem uma matéria para o jornal. Ao término do culto, se sentaram no banco da igreja e choraram impactados. O que nós fazíamos então? Discipulávamos e vivíamos e convivíamos. Formamos uma família onde havia temor, respeito, amor, sede e fome da palavra, o amor pelas almas perdidas. O que acontecia? Eram feitos mutirões? Não sou contra. Saíamos em dezenas e dezenas para evangelizar a comunidade e o bairro? Raramente. Usávamos também a visita de grupos da primeira igreja batista de Curitiba.
a igreja mãe, que nos visitavam de vez em quando, dando apoio na evangelização, mas procurávamos dar o nosso máximo, o nosso melhor para vivermos o evangelho, para testemunharmos e para discipularmos as pessoas. E o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos, e todos aqueles que o Senhor trazia, discipulávamos. O crescimento foi tão efetivo que a nossa igreja mãe precisou comprar um terreno rapidamente. Na medida em que discipulávamos pessoas e construíamos o templo, Deus nos deu mais 2 terrenos. Cheguei a ser parado na calçada de uma rua por um carro e receber de um irmão de outra cidade que ouviu falar sobre o que Deus estava fazendo na congregação uma oferta que pagava grande parte de um terreno. O terceiro terreno também foi adquirido de forma milagrosa. Quando soube que uma vizinha de fundos para a congregação queria vender sua casa, fui falar com ela. Na época, ela queria vender o terreno por R$ 20.000, mas não tínhamos a mínima condição financeira para comprar. Então eu disse a ela: se Deus quiser que este terreno seja nosso, a senhora não terá paz em vender para outra pessoa. Passou-se em torno de um mês e num domingo, quando eu estava no púlpito dirigindo o culto, veio um recado dizendo que a dona do terreno estava lá fora da igreja e queria falar comigo. Mas que depressa passei a direção do culto para um irmão e fui falar com ela. Ela me disse: pastor, eu tenho um comprador me esperando lá em casa com um cheque de R$ 20.000 na mão para comprar a minha casa à vista. Mas desde que o senhor me falou aquilo, eu não consegui mais dormir direito. Então eu estou aqui para perguntar se a igreja quer comprar a minha casa. Eu lhes disse para aguardar um instante que eu ia conversar com os irmãos. Conversando em poucos minutos com os irmãos, preparamos uma proposta. Depois voltei a conversar com ele e lhe disse que queríamos comprar sua casa, mas só podíamos pagar em 20 prestações de R$ 1.000. Ela me disse: mas eu tenho um comprador que me paga à vista. No entanto, ela nem me deu a oportunidade de discutir o negócio e disse: não adianta, se eu não vender a casa para vocês, eu não vou conseguir dormir mais. E está bem, a casa de vocês. Então, rapidamente, em uma assembleia extraordinária, pela fé decidimos comprar a casa. Em seguida, oramos agradecendo e adoramos ao Senhor, pois sabemos que foi Ele quem nos deu a casa. Não parou aí. Quando eu falei que decidimos comprar a casa pela fé, foi pela fé mesmo. Não tínhamos uma entrada financeira que desse condições de pagar os R$ 1.000 por mês. Então, o irmão se levantou, foi à frente do púlpito e lançou um desafio para toda a congregação. Ele disse: meus irmãos, eu queria desafiar cada um entregar 20% do que recebe como dízimo todos os meses, até que pagamos todo o terreno. Foi unânime, desde os irmãos que recebiam menos de um salário, até aqueles que tinham mais condições, e assim foi. Também houveram batalhas enquanto Deus fazia. Comecei a ser criticado por alguns pastores da cidade por não fazer as coisas da mesma maneira que eles. E um líder dentre os pastores daquela cidade, numa reunião com vários outros pastores dentro da nossa própria congregação, me disse: o que você está fazendo está errado, não vai dar certo, vai dar errado. Você está fora da visão. Naquele momento eu não sei se fiquei mais assustado ou escandalizado, mas o fato é que a igreja está lá e está lá até hoje, é uma igreja forte no estado. Hoje eu sei pouco sobre o cotidiano da igreja, mas com certeza Deus está agindo. Sei o que Deus fez e como Ele fez. Eu sei o que nós precisávamos fazer: simplesmente voltarmos às origens e fazer o simples. Fazer aquilo que Jesus ensinou. Você pode pensar que isso só funciona com igreja pequena, e eu digo que está redondamente enganado. Quanto maior a igreja, maior é o alcance e é mais necessário. Discipulado é eficaz, independentemente do tamanho da igreja. Aliás, quanto maior a igreja, mais indispensável é. Mudaram suas dimensões, mas os problemas das pessoas são semelhantes, porém multiplicam-se também a dimensão da influência positiva ou negativa que a mesma exerce sobre a sociedade. Esse método, que existe há mais de 2.000 anos, é eficiente. Ele não foi eficiente somente para a igreja primitiva, mas é eficiente para a igreja contemporânea. Esse legado precisa ser resgatado, e não importa se Deus vai usar como ferramenta um coral de surdos e ouvintes ou atletas e suas famílias. E se ele vai usar o esporte ou não, o que importa é que esse legado precisa ser resgatado pela Igreja de Cristo. As gerações futuras dos nossos filhos, netos e bisnetos precisam desse legado, porque se não for assim, correm sérios riscos de viverem numa época de um cristianismo aguado, sem sabor, como em muitos países acontece hoje, tornando-se uma espécie de cristão pré-fabricados. Sabe o que é um cristão pré-fabricado? Conhece muito pré-fabricado? Quem foi da família mais simples nos tempos mais antigos sabe o que eu estou falando. O que guardo na lembrança é que nas primeiras casas onde eu morei não haviam cercas, e na outras haviam cercas de madeira. Mas eu via em alguns lugares muros pré-fabricados. Eram placas de cimento colocadas uma em cima da outra, mas que não duravam e começavam a rachar e balançar, e não aguentavam muito tempo. E é assim que está acontecendo hoje, com grande parte do povo de Deus, com a Igreja de Cristo. Qualquer vento e doutrina vem
Qualquer vento de doutrina vem e balança jogando para lá e para cá. Basta uma tempestade, já estão abrindo a mão da fé, desistindo, deixando de contribuir, desanimando, desaparecendo, entregando os pontos. Salvos raras exceções, nunca precisei ensinar 2 vezes para alguém bem discipulado a respeito das ordenanças bíblicas ou de doutrinas fundamentais. Ele pode até não obedecer, mas não discute. Sabe perfeitamente o que é certo e o que é errado. O que está acontecendo? A igreja não está conseguindo fazer a diferença, não está salgando, não está refletindo a luz de Cristo. E o cristianismo está definhando. Alguém diz que o mundanismo está invadindo o cristianismo. Hoje, por mais triste que seja dizer isto, vejo coisas acontecerem no meio do povo de Deus que eu não via lá no mundão perdido, quando era um boleirão perdido. Eu estou falando isso da Igreja de Cristo do nosso tempo em toda a terra. Eu não estou falando de uma ou de outra especificamente. Estou falando da Igreja de Cristo. Quando um homem de Deus para vir à frente, pega o microfone para orar, precisa tirar um papelzinho do bolso para ler a oração. É porque o cristianismo do irmão morreu e ele não percebeu. E eu vi isso, assisti isso. Precisamos repensar, afinal de contas, o que significa para nós a palavra discípulo. Talvez como eu, você fique surpreso com coisas que aprendeu e ensinou durante a vida toda e mais tarde descobriu que elas não eram exatamente assim. Ao começar pelo significado da palavra, porque o significado das palavras é mais importante do que se imagina. E eu aprendi estudando a Bíblia, que a raiz ou significado de uma palavra pode nos levar a ter um entendimento e uma compreensão das Escrituras que vai nos adiantar pelo menos uns 10 anos de vida cristã, de serviço cristão e de produtividade no ministério cristão. Vejamos então o que se passava na mente de Cristo quando ele usou a palavra discípulo para descrever seus seguidores. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Contextualizando, os meninos em Israel começavam a estudar o Torá aos 6 anos, o Torá era a lei de Moisés, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aos 10 anos, ao final do primeiro ciclo de estudos, chamado Beit Sefer, esses meninos já haviam decorado a Torá. A partir daí, alguns voltavam para casa e aprendiam o ofício da família. Mas os que se destacavam continuavam no segundo estágio, o Beit Talmud. O que haviam sido selecionados para dar seguimentos aos seus estudos, aos 14 anos, já sabiam de cor todas as escrituras, além da Torá. A lei de Moisés composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Pentateuco, também os livros históricos de sabedoria de todos os profetas. Com essa idade, eram também iniciados na tradição oral a sabedoria dos rabinos, acumulada ao longo da história de Israel, e passavam a discutir as interpretações e aplicações da lei de Moisés. Aos 14 anos e 15, dos 14 e 15 anos, somente as melhores entre os melhores estavam estudando, geralmente aos pés de um rabino famoso e respeitado. Esses meninos extraordinários eram chamados Talmidim, plural da palavra hebraica Talmid, que o Novo Testamento traduz como discípulo. Os rabinos daquela época se distinguiam na maneira de interpretar e ensinar como aplicar a lei de Moisés. Cada rabino possuía seu conjunto de regras e interpretações. Por exemplo, discutiam o que poderia ou não ser feito para guardar o Shabá. Esse conjunto de regras e interpretações era chamado de o jugo do rabino. Hillel e Shammai, por exemplo, eram 2 rabinos famosos no tempo de Jesus. É nesse contexto que Jesus diz que também tem um jugo, uma forma de interpretar a Torá, tem uma forma de dizer qual é a vontade de Deus e o que ele deseja de nós. Mas Jesus é diferente dos rabinos da sua época e ele faz um convite a todos, e não só apenas os extraordinários. Jesus convida as pessoas como eu e você para sermos seus talmidim. Kivitz 2012. Eu tenho um livro. Desse livro. Como podemos ver, discípulo é mais do que simplesmente adquirir conhecimento do seu mestre. Ser discípulo significa ser aprendiz, seguidor, mas tanto na cultura secular quanto na cultura bíblica, discípulo é aquele que ouve, aprende e pratica os ensinos do seu mestre. Em nosso caso, o mestre é Jesus, aquele que ouve e não apenas guarda na mente, mas deixa o ensino descer para o coração e coloca em prática. Isso é viver como um discípulo verdadeiro de Jesus. O que está acontecendo é que se ouve, tem-se até uma aceitação intelectual dos ensinos de Jesus e da palavra, mas não se deixa esses princípios e valores percorrerem todas as veias da existência e, consequentemente, atingir todas as áreas da vida. Mas só assim é que tudo vai se traduzir num caminhar cristão, numa vida de verdadeiro discípulo. Tem muitos discípulos de Jesus que não estão vivendo como verdadeiros discípulos, mas entenda como disse antes, eles são verdadeiros, só não estão conseguindo viver como verdadeiros. Mas por quê?
Costumo dizer que é por falha minha, porque eu sou pastor, sou líder. Se olharmos para as famílias da igreja, a menos que sejam todos novos convertidos, dificilmente vamos encontrar uma que não tenha uma pessoa desviada do evangelho. É claro que existem aqueles que não querem ajuda, que fogem do tratamento mundano, que se conformam e acabam amando mais o seu pecado do que a Deus. Agentes secretos, ninguém imagina que são cristãos. Muitas vezes nem é bom que saibam que são cristãos, por causa do péssimo testemunho. Aqueles que ficam em cima do muro, chamados a gíria de cristão pela metade, mas existem os inconstantes, que são somente fracos, infantis na fé, imaturos, e esse número vem crescendo assustadoramente. E é tão grande por falta de ministração, de ensino e de ajuda. Sabemos que na igreja de Cristo haverá o carnal, o fraco e o falso cristão. Sabemos que haverá o joio no meio do trigo, o falso no meio do verdadeiro. Sempre haverá crentes carnais que agem ou reagem pelos impulsos. Haverá os crentes fracos que precisarão ser carregados nas costas, mas sempre haverá os crentes fortes. Se esses elementos não estão presentes na igreja, significa que ela não está crescendo. Mas adiante disso tudo, qual é a missão do Espírito Santo? Qual é a minha e a sua missão? Primeiro, ser forte. Segundo, fazer com que o joio se torne trigo ou o falso se torne verdadeiro. Terceiro, ajudar o fraco a se tornar forte. Quarto, ajudar o carnal a se tornar espiritual. Essa deve ser também a nossa missão dentro da igreja. Ninguém deve se conformar em ver o outro irmão senão forte. Aquele que está forte de pé, tome cuidado para que não caia. Assim deve funcionar a igreja de Cristo, e não apenas ficar observando as feridas do irmão com pesar ou torcendo e acusando. Não basta pôr panos quentes, é preciso tratar as feridas do irmão, é preciso urgentemente arrumar soluções e não apenas ficar conformado. Fico doente em ver um monte de cristãos fracos, famintos e doentes na fé, e pouco pode fazer, por isso bato tanto na necessidade de se reforçar o discipulado nas igrejas. O cristão ficaria um pouco mais forte e resistente e teria um pouco mais de anticorpos. Precisamos praticar a palavra e ajudar nossos irmãos a fazerem o mesmo. Pois, como ouvi alguém dizer uma vez, a prática e a obediência são a expressão externa do meu amor pelo meu mestre Jesus. Não adianta dizer com minhas emoções que eu amo Jesus, que eu adoro com toda a força da minha alma. No entanto, eu humilho meu irmão, não pago minhas contas, não falo a verdade, sou um homem de duas caras, sou uma pessoa na frente de uns e de outras na frente de outros. Não é assim. Fazer discípulo que vive em espírito e em verdade, Jesus confiou esta obra à igreja. Agora note, caso ele tenha passado desapercebido, no mínimo você vai tomar um monstro de um choque com esta estatística. Nas escrituras sagradas, a palavra cristão aparece 3 vezes e a palavra crente aparece 12 vezes, se referindo a Satanás, corrigindo uma primeira estatística que havia consultado. Já a palavra discípulo aparece na Bíblia 269 vezes, somente no Novo Testamento. Prestou bem atenção? A palavra discípulo aparece 269 vezes, só no Novo Testamento. A palavra cristão aparece 3 vezes. Apenas 3 vezes. A palavra crente aparece 12 vezes, uma se referindo a Satanás, que também é crente, mas não se submete, não obedece. Sabedores que somos do verdadeiro significado da palavra crente, que significa aquele que vive no que crê e não aquele que crê no que vive, faço a seguinte pergunta: o que as igrejas do século XXI estão produzindo? O que as igrejas estão produzindo em alta escala? Discípulos? Quase não se fala essa palavra na igreja, ela caiu completamente de moda. Agora, se foi mencionada a palavra cristão 3 vezes, crente 12 vezes e discípulo 269 vezes nas escrituras, tem alguma coisa errada, e não é com a Bíblia, porque aparece na Bíblia uma disparidade tão grande entre as palavras cristão, crente e discípulo, e na igreja quase não se ouve falar a palavra discípulo. Isso não lhe parece estranho? A tarefa da igreja é fazer discípulos, e a tarefa de edificar a igreja pertence a Jesus. O que acontece é que nós, por boa vontade e desespero, estamos querendo edificar a igreja. Eu quero edificar a minha igreja. Eu quero fazê-la crescer e dar-lhe homens usando dos mais variados métodos de artifício criados para fazer as suas igrejas crescerem. Tenho certeza que todos com boas intenções, mas muitas vezes são homens fazendo discípulos de homens. Eu explico, é claro que aprendemos com a vida e testemunho uns dos outros, mas em relação de grande parte dos cristãos do nosso tempo é profunda com os irmãos, superficial com Jesus e com as escrituras sagradas. Vamos relembrar o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, do verso 3 a 18. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, o outro Elias, outro Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que edifica a igreja? Deveria ser Jesus, mas muitas vezes as igrejas estão sendo edificadas por homens.
Esse é um dos motivos do porquê de muitas igrejas cristãs não fazerem diferença no bairro, na cidade ou no país onde estão inseridas. Para mim, essa é a razão principal do porquê muitas igrejas chamadas de Igreja de Cristo não estarem fazendo diferença. Talvez muitos não percebam, mas há homens edificando enquanto Jesus diz: quem edifica a minha igreja sou eu. Eu vou acrescentar. Sou eu que acrescento. E quanto a vocês, façam discípulos. Uma vez eu ouvi alguém dizer que a igreja precisa mais de pediatras espirituais do que obstetras. Gente que traga a luz e cuide de novos discípulos, dando-lhes um crescimento saudável ao invés de fazer manutenção de crente velho, que não quer crescer nem se multiplicar em outras pessoas, até porque quem estacionou precisa primeiro andar. Antes que alguém se ofenda, não estou falando dos idosos da igreja, tampouco falando em abandono dos crentes mais antigos, como eu. Também não estou falando que não precisa de cuidar do crescimento. Falo daqueles que não querem e não buscam o crescimento. Crentes estacionados e estéreis, que além de não se multiplicar, que nem é bom nesses casos, ainda prejudica o crescimento dos novos. Infelizmente, o que mais a igreja cristã está produzindo no mundo inteiro e em alta escala são crentes cristãos, evangélicos, religiosos e poucos discípulos. A era da informática, globalização, ao invés de beneficiar, trouxe um grande prejuízo para o crescimento dos crentes da igreja de Cristo. Também ouvi alguém dizer: a tecnologia trouxe para perto quem estava longe, mas levou para longe quem estava perto. Estamos na era do discípulo fast food, alimento rápido e não saudável suficiente para um crescimento sadio, a maturação. Infelizmente, a igreja do século XXI se especializou em produzir em alta escala